Absurdo, hein? Não, pelo menos a parte lá da correção da atividade, eu acho que não interfere muito, né? Porque você vê lá... agora, o que eu vou demonstrar do software aqui, você precisa do áudio mesmo. E você só fala isso agora, hein, cara? Não, só mentira, você viu desde o começo, você tá de sacanagem. Aqui, ó, esse aqui. Isso, gente, tá vendo? Ajuda o professor. Essa versão gráfica aí do MySQL da Oracle. E tem. Não. Essa versão MySQL aqui do Workbench, MySQL Community, ela não expira, não. Você pode instalar e você vai usar ela por muito tempo. É porque aí eles disponibilizam uma versão que é paga, que tem algumas funcionalidades a mais, tá? E isso aqui, gente, esse MySQL Workbench é para fazer o projeto do software, tá? Existe o software MySQL. Deixa eu ver se eu vou aqui, não. Aí, olha o tanto de software que tem aqui, ó. O Workbench é para fazer projeto de software. Aí tem aqui, ó, a instalação do MySQL para Windows. E aí tem uma série de outras funcionalidades aqui, ó. Tá vendo? Tem os conectores, dependendo da linguagem de programação que você vai fazer, você tem os conectores para fazer com que o software de banco de dados possa ser utilizado por uma determinada linguagem de programação, um determinado compilador, tá? Então, vocês podem fazer o download dessa versão aqui do Workbench gratuito e instalar nas máquinas, quem for estudar em casa. Nessas máquinas aqui do laboratório, provavelmente já tem, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Então, eu estava só mostrando aqui para vocês entenderem o cenário. Eu vou abrir aqui no meu notebook o MySQL Workbench. Tá abrindo. A gente não pode nem chamar de principal, né? É porque são softwares que têm funcionalidade diferente. O software, o MySQL, quer ver, ó? MySQL, SG, deixa eu ver se ele aceita SGBD aqui, só para a gente ver. Ó, mysql.com. A mysql.com a gente poderia até considerar que é a empresa que oferece software. Entre os produtos que essa empresa tem, ela tem os softwares de banco de dados, tá vendo? Tem o MySQL Enterprise Edition, Standard Edition, e assim Classic Edition, e assim sucessivamente, tá? Esses aqui são pagos. Provavelmente, esse Standard Edition, ele pode ser que ele tenha uma versão da comunidade. É só a gente ir lá na área de download. Na área de download, a gente vai ver as ferramentas. Ó. Então, aqui tem o Enterprise Edition. Aqui, essa é a edição da comunidade. Aqui a gente consegue baixar uma versão gratuita. Não é todas as funcionalidades, não. Se a gente comparar banco de dados com carro, software de banco de dados com carro, a gente tem carro popular e a gente tem carro mais completo, com turbo, com vidro elétrico. Isso. Então, assim, software, nesse caso aqui, a gente poderia fazer essa comparação com carro, tá? Ok, aí o que eu quero mostrar para vocês? Aqui, ó, esse é o MySQL Workbench, tá? E eu quero fazer nele agora um projeto que vai ser exatamente o projeto referente a essa atividade que nós fizemos aqui hoje. Certo? Deixa eu dar uma melhorada no visual aqui. No projeto, no software, eu uso apenas os
metadados. Vou fazer uma outra comparação. Quando você pega um projeto de um prédio ou de uma casa, você tem o projeto estrutural, você tem o projeto elétrico, você tem o projeto hidráulico, ou seja, são desenhos onde estão especificados o que deve ser seguido para construir a casa, certo? Então, nesses projetos, é como se você tivesse os metadados, as informações para construir. E depois que ficou pronto, os móveis e as pessoas que frequentam aquela casa seriam os dados, tá? Então, os metadados é o que especifica qual é a estrutura que o banco de dados vai ter para depois receber os dados. Os dados seriam as pessoas e os móveis. Em paralelo aí para vocês tentarem assimilar o que a gente está fazendo. Por isso que na hora de fazer o projeto do banco de dados aqui, ó, os dados para mim pouco importam. Senhor, Sim? os dados são gerados, os metadados são dados gerados a partir dos dados? A sua... Combinação de dados? Não, a sua pergunta é maravilhosa. Os metadados foram criados por um profissional de TI, por um profissional de banco de dados, que fez uma análise de um determinado cenário, seja uma empresa, uma necessidade, um processo que precisa ser informatizado. Ele fez a análise daquela... Vamos pegar a empresa, uma pizzaria. Ele foi lá na pizzaria e entendeu como a pizzaria funciona. Baseado no que ele entendeu de como a pizzaria funciona, ele projeta esses metadados, porque ele sabe que esses metadados eles serão adequados para guardar todas as informações que a pizzaria precisa. Então, os metadados é a estrutura que a gente está projetando. E a gente sabe que, obedecendo essa estrutura que a gente está projetando, todos os pedidos de pizza, refrigerante, entregas, funcionários, fabricação de pizza, tudo que acontece na pizzaria, vai ser possível de armazenar todos esses dados dentro daquela estrutura que a gente está planejando. Então, a estrutura do projeto são os metadados, que é aqui, ó, pessoas, ID, nome e sexo, parentescos, pessoa, parentesco, pessoa 1, parentesco, pessoa 2, e parentescos, ID e nome. Então, isso são os metadados. A partir do momento que a gente projetou isso aqui, você concorda comigo que se eu trouxer agora os 230 milhões de brasileiros, eu ponho todo mundo aqui dentro desses metadados? Consigo saber todo mundo quem é parente de quem? Então, o metadados é aquilo que a gente projeta para depois receber os dados, dentro daquela organização. Então, vamos ver. Metadados são a forma com que eu organizei meu projeto para depois, dentro daquela organização que eu projetei, eu consigo receber todos os dados necessários. É a estrutura. É a estrutura. É o projeto. Isso. Normalmente, para mim projetar os metadados, eu preciso conhecer sobre o assunto. Então, o assunto que eu estou dando para vocês é uma atividade com alguns dados. Uma amostra bem pequena, né? Então, na pizzaria, você vai informatizar uma pizzaria. Você precisa pegar... A pizzaria já funciona há 5 anos. Eles fazem os pedidos no formulário, num talão lá de papel. O cara tem um estoque lá, tem uns 500 mil papelzinhos arquivados em caixa. Você precisa olhar mais que uns 40 ou 50 papel desse para saber o que tem nos outros 5 mil que estão lá? Então, você faz por uma amostragem significativa que tenha todas as situações possíveis de pedidos de pizza, você vai conseguir entender como a pizzaria funciona. Então, baseado nisso, numa amostra significativa que tenha todos os casos possíveis, você vai conseguir analisar esses pedidos de pizza e criar os metadados para depois projetar isso dentro do computador. Você vai pegar lá, pega uns 50 pedidos que deu tudo certinho, pega uns 20 pedidos que foi devolvido por algum motivo, pega uns 10 pedidos que a pizza estava podre, pega uns 15 pedidos que o refrigerante não foi junto. Para você, entendeu? Então, os 500 mil pedidos que tem lá no arquivo da pizzaria, você vai pegar uma amostra pequena de todos os casos possíveis para você estudar e projetar os metadados para aquilo. É difícil dar esse exemplo para vocês, porque a maioria aqui já nasceu na era digital. Ninguém aqui trabalhou numa empresa que tem armário de aço cheio de papel dentro, né? Então, provavelmente, vocês não pegaram muito dessa situação, né?
Eu já trabalhei já. Já? Mas você é velho, não conta. Ah, mas aí... Não pode contar, não pode. Vocês sabiam, gente, que existia papel antigamente? Pois é. Exatamente. Já não é arquivo. Não, vou até mostrar aqui, ó. Quer ver? Armário, pasta suspensa. Olha, o Google ainda sabe, gente. Olha aqui, ó. Deixa eu pôr aqui para vocês verem, ó. Isso aqui são arquivos, ó. Olha que legal aqui, ó. Arquivo com pasta suspensa. Você abre o armário, puxa uma gaveta, aí tinha umas pastinhas que a gente punha os papel lá dentro e a pastinha ficava pendurada dentro do armário, ó. Ó. Ah, tá vendo? Tinha que nos caras de armário de aço, ó. Pronto, então vamos lá. Tá, ficou tranquilo? Todo mundo entendeu a diferença de metadados e de dados? Ok. Se a gente fazer um paralelo em algoritmo, o que é dado e metadado no algoritmo? Se fosse usar o exemplo do arquivo, o metadado seria o arquivo e a pasta, e os dados, As folhas. as folhas lá. Ótimo, ótima interpretação a sua, gostei. Mas e se a gente transpusesse isso para um algoritmo agora? O que é metadado no algoritmo e o que é dado? Tem a ver com entrada e saída? Talvez. Quando você... Tudo aquilo que vai entrar de informação e metadados, tudo aquilo que vier a partir da informação. Mais ou menos, não. Seria o seguinte. Os dados é as informações que o seu algoritmo processa. Os metadados seriam as variáveis que você criou. Você definiu o nome de variável. Essas variáveis vão receber informação. Vai acontecer algum tipo de processamento com essa informação. Vai ser alguma informação depois. O algoritmo ele é um transformador. Ele recebe informação, transforma e gospe ou não essa informação lá na frente. Se ele não gospe, não faz sentido de existir, né? Um algoritmo que só recebe e é um buraco negro, não faz nada com aquilo, não faz muito sentido. Então, o algoritmo ele é um transformador. Entra informação de cá, sai informação de lá. Então, os dados são as informações que entram e que saem. Os metadados é tudo que você criou lá dentro para manipular esses dados. Seriam as variáveis, os comandos, as instruções. Certo? Beleza, então vamos fazer o nosso projetinho aqui. O nosso rascunho, nós pensamos em 3 tabelas, certo? Tá. Então, aqui nesse software MySQL Workbench, vocês estão vendo ele direitinho aqui, né? A planilha está de fundo. Eu vou aqui em arquivo e vou criar um novo modelo. Novo modelo. Cliquei, ele abriu aqui essa nova janela. Dentro deste novo modelo, eu poderia chamar modelo de projeto? Posso. Posso. Então, um modelo seria um projeto, tá? Dentro desse projeto, eu vou colocar diagramas. E o diagrama é efetivamente o que eu vou desenhar o meu banco de dados. É os meus metadados. Então, eu vou adicionar um diagrama, dei 2 cliques, ele abriu essa janela aqui, ó, escrito diagrama, tá vendo? Essa folha quadriculada aqui. Essa barra de botões aqui é a barra mais importante que a gente tem, ó. E é basicamente esses botões aqui, ó. Criar uma nova tabela. E aqui, ó, a relação que eu tenho entre essas tabelas. Então, eu tenho uma relação de 1 para 1, que eu nunca usei, de 1 para muitos, 1 para 1 eu nunca usei, 1 para muitos também, tem uma diferença 1 para muitos com obrigatório, 1 para muitos não obrigatório, muitos para muitos. Basicamente, a gente vai usar 1 para muitos ou muitos para muitos, tá? Então, eu vou criar uma nova tabela. Eu dou um clique nesse botão e um clique aqui na tela. Então, ele criou para mim aí, ó, Table 1, certo? O que eu faço agora? Eu dou um duplo clique no Table 1. Ele abre para mim editar essa tabela. Então, o nome é Table 1. No nosso caso, eu vou colocar pessoas. Aí agora, já que eu estou ensinando isso aqui, eu vou ter que mostrar mais coisas, né? Eu disse para vocês recentemente que eu mostraria... Deixa eu achar ele aqui primeiro. Sim, vai lá para a playlist da disciplina. Vai estar tudo junto lá, tá? Até porque na hora que você for fazer, você já pode revisar, né? E já pensou se ficar sem áudio, hein? Gabriel é nosso herói. Na verdade, é o Arthur. É?
Ele que me perguntou. Ah, e tá vendo? Eu já tinha chamado. Ainda bem. Agora eu preciso achar aqui. MySQL 41, meu browser perdeu. Achei. Esse link também depois vocês vão precisar ver. Aqui, ó. Esse arquivo está lá no meu endereço andré.sqlweb.com.br/mysql41ptbr.pdf. Vocês vão achar esse PDF lá. Apesar de que, lá no mysql.com, nós temos o menu documentação. No menu documentação, nós temos todos os PDFs aqui, ó, todos os manuais em PDF ou em vários formatos de banco de dados, no caso do MySQL, tá? Aí, inclusive o MySQL Workbench aqui também tem, deixa eu até abrir, eu acho que eu nunca abri nem de curiosidade. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Nossa, você não faz ideia. Só para você ter uma noção, esse PDF que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, do MySQL 4.1, gente, esse MySQL 4.1 é de 2006, ó. Está completando 20 anos. Por quê? Qual que é o novo? O novo é o MySQL 8, eu acho. Ó, MySQL 8, ó. Aqui, ó. MySQL 8, ele está na versão 8.4. Eu estou mostrando para vocês um arquivo PDF da versão 4.1, ou seja, levou 20 anos para sair da versão 4 para a versão 8. Mas por que eu estou mostrando esse PDF para vocês? Fique à vontade, tá? Aí, ó, aqui na documentação, você pode pegar a documentação, só que a documentação está em inglês, tá? Aí, deixa eu ver a versão do MySQL. É obrigada a familiarizar. Oi? A gente é obrigada a ir familiarizando. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Eu tenho essa versão em português, porque quando era software livre, as comunidades de diversos países faziam as traduções. Então, deixa eu dar um outro exemplo de uma coisa que a gente vai estudar quando vocês estiverem para formar. Na disciplina de linguagem de programação 2, que vocês vão estudar no terceiro período, a gente estuda essa linguagem de programação. Aí, essa linguagem de programação, ela é totalmente gratuita e tem várias comunidades. Aí, quando você entra na documentação dela, ó, olha o tanto de idioma que eu tenho aqui, ó. Aí eu tenho a versão em português. Por quê? Porque existe uma comunidade no Brasil que participa do desenvolvimento desse software e que faz a tradução. Tá? Só que quando a MySQL foi vendida, aí pronto, aí não tem mais as comunidades e... Dá, lógico que dá para traduzir, gente. Isso aí é o de menos. Eu não me preocupo muito com isso, não. Mas eu tenho essa versão aqui em PDF da versão 4.1 em português. Se alguém quiser usar essa, beleza. Se alguém preferir em inglês, aqui no site você acha, ó, a MySQL Server, ó, esse documento que tem aqui, nossa, você vai abrindo o manual, Não, eu ia falar para vocês. Então, a versão de 20 anos atrás, em português da 4.1, tinha 861 páginas. De um software. Tá? Então, vocês imaginam isso aqui tudo, ó. Quantas páginas tem? Por que eu ainda tenho esse arquivinho da versão 4.1 de 20 anos atrás? Porque tudo que eu vou ensinar para vocês ainda tem aqui. Não mudou muito. Atende. O arrozinho com feijão, o básicozinho que eu vou ensinar para vocês de banco de dados, está aqui do mesmo jeitinho. Então, essa versão de PDF me atende. Por isso que eu ainda tenho ela até hoje. Dito isso, por que eu estou mostrando essa versão aqui para vocês? Porque nós, quando você trabalha com software de banco de dados, e agora vocês vão começar a entender melhor por que a gente está nessa luta para a economia de espaço, existe um item aqui, ó, eu vou tentar achar assim, senão eu vou mandar localizar, se eu não achar rápido. Achei. Até então, nós estamos procurando um mecanismo para estruturar um banco de dados, que é o que a gente está chamando de metadados, para
ganhar, conseguir guardar todos os dados que a empresa precisa, ocupando o menor espaço possível, certo? Tá. Mas aí, esses dados vão ser armazenados por quem? Por um software de banco de dados. Beleza. E aí, como é que eu faço para saber, para ser mais eficiente ainda? Você pega o manual do fabricante, que é isso aqui que a gente está olhando, e vê quais são os tipos de campos que ele oferece. Por quê? Com esses tipos de campos, eu vou saber, por exemplo, vamos lá, tipos de campos. Eu tenho tipos numéricos, então se eu precisar guardar número dentro do banco de dados, quais os tipos eu tenho? Cada tipo, quantos bytes ele gasta dentro do computador para armazenar a informação? Tipos numéricos, tipos de data e hora, tipos string. Então eu vou começar só aqui, ó, nos tipos numéricos, tá? Ó, ele já está mostrando aqui, ó, tipos numéricos. Ele já mostrou. Olha lá, por exemplo, olha só. Se eu usar o tipo tiny-int, ele vai gastar só 1 byte dentro do computador. Se eu usar um small int, ele vai gastar 2 bytes. E assim sucessivamente, tá? Ah, beleza. Mas se eu usar um tiny-int, qual o número eu consigo armazenar lá dentro? Eu consigo armazenar de menos 128 até 127. É a capacidade dele. Se eu não precisar armazenar o sinal de positivo e negativo, eu consigo guardar um número que vai de 0 a 255. Para ser mais específico, vou voltar aqui e mostrar para vocês cada tipo desse no manual. No manual. Ó, tipos de campos. Então, ó, tiny-int. Esse é o tipo, tá? Ele é um inteiro muito pequeno. E eu consigo guardar de menos 128 a 127, se eu precisar guardar o sinal, ou de 0 a 255. Então, olhando para o nosso projeto que nós vamos construir, na tabela de pessoas, vamos lá, pessoas, o meu ID, qual seria um tipo adequado para me usar no ID, que é o número que vai identificar as pessoas? Ó, obviamente eu não posso usar esse. Por quê? Ué, só vai até de 0 a 255. Se eu for fazer do planeta inteiro, quantas pessoas tem no planeta? 8,5 bi? Então esse aqui não serve. Ok? Então vamos ver esse aqui. Esse aqui, ó. Se não tiver sinal, ele vai de 0 a 65 mil. Também não me atende. Esse aqui, int. Se ele não tiver sinal, ó, ele vai até 4.294.967.295. Mas não serve para me guardar do planeta inteiro. Eu não consigo guardar todas as pessoas do planeta. Se a gente estiver falando só do Brasil, se o sistema que a gente está fazendo vai ser só para o Brasil, esse int resolve. Se é para o planeta inteiro, já não dá mais. Certo? Se é para o planeta inteiro, a gente vai ter que partir para um Big Int. Aí no Big Int é o tamanhozinho da criança, ó. Não sei nem que diabo de número que é esse aqui. Vamos ver. 1.000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, cinquilhão, pentalhão, quintilhão. Acho que eu nunca precisei disso. Então, se a gente vai guardar do planeta inteiro, é isso aí. E que com esse Big Int aí pode descer até os extraterrestres de visitar o Brasil, que a gente consegue armazenar ele, certo? Entenderam a lógica da brincadeira agora? Então, não é só projetar os metadados para mim não ficar repetindo informação e ser mais eficiente. Na hora de fazer o projeto, eu tenho que escolher o tipo adequado para cada metadado que eu especifiquei. Então, voltando aqui, eu vou fazer o seguinte, vou considerar que esse projeto é só para o Brasil, então eu vou usar o int para o ID. Depois, o próximo metadados que nós temos é o nome, e aí o nome
eu vou usar um varchar de 250. Depois eu vou explicar, gente, que tá vendo que eu estou marcando um monte de coisa aqui? Na aula de hoje, eu vou me concentrar apenas no data type, que é o tipo de campo que eu estou explicando para vocês aqui, tá? Nas próximas aulas, vocês vão me lembrar e eu vou explicar esses outros botões que eu estou marcando ou não estou marcando aqui, certo? Então, vamos lá. ID, nome. O nome eu pus varchar de 250. Por quê? Lá nos tipos string, tipos numéricos, tipos data e hora. Devia ter voltado, né? Mas já tá chegando, gente. Paciência. Aqui os tipos, ó. Quantos bytes eles gastam, ó. Ó, os tipos string, tá? Esses que eu quero. Porque para guardar o nome de uma pessoa tem que ser string. O nome da pessoa não é número, certo? Então, basicamente, a gente trabalha com char e varchar. E aqui tem uma informação importante, tá? O char e o varchar, eu acho que eles têm um limite de 250. Deixa eu ver. Eu tenho quase certeza que eles têm uma limitação que o máximo é de 250 caracteres, porque depois parte para o texto. Vamos lá, vou explicar aqui mesmo, tá? Aqui, ó. Quando é char e varchar, até de 0 a 255. Tá, 0 não faz sentido, né? O que é isso que eu estou dizendo? Que eu tenho, quando eu usar char ou varchar, eu tenho que especificar o tamanho. E esse tamanho é o tamanho máximo. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar que o meu... Por que eu coloquei varchar de 250? Viu aqui, ó? O nome, o data type eu coloquei varchar de 250. E agora eu vou explicar por que eu fiz isso. O char e o varchar, eles são exatamente a mesma coisa, com uma pequena diferença. Se eu usar char, eu vou gastar sempre a capacidade máxima que eu especifiquei para ele. Então, se eu falar que o nome da pessoa vai ser char de 30, significa que o nome da pessoa poderá ter no máximo 30 caracteres. E se eu falei que é char de 30, não interessa se é só José, que tem 4 letras, vai gastar os 30. Maria da Silva Antonieta, vai gastar os 30. João Antônio, vai gastar os 30. Então, quando você põe char de 20, sempre vai gastar 20. Independente se você usou tudo ou não. Ok? Já o varchar, ele faz uma alocação dinâmica. Então, se eu falar que é varchar de 30 e o nome da pessoa é João, vai gastar só 4. 4 mais 1. Se eu falei que é varchar de 50 e tá Maria, vai gastar só 5 caracteres. Por quê? Porque o varchar ele tem a capacidade de fazer uma alocação dinâmica. Ele gasta o que você preencheu mais 1. Mas o varchar, a configuração de maneira de 250, ou eu posso configurar um varchar de 30 e usar só 15? Tanto no char como no varchar, você vai definir a capacidade máxima. Então, se eu falei que é varchar de 30, ele vai armazenar no máximo até 30. Mas, dinamicamente, se na hora que você preencheu menos de 30, ele gasta menos. Ele gasta só o que você usou. O restante ele não gasta. E o char, mesmo se você preencher 5, vai gastar 30. Isso. Estava esperando essa pergunta. Não existe milagre em computação, gente. Aprendam isso. Não existe milagre. O varchar, ele não faz mágica. Ele é um pouco mais inteligente. Mas, obviamente, nós temos uma diferença aqui. Você concorda que no caso do char, para ele fazer a tarefinha dele, ele faz muito mais rápido? Porque ele não tem que ficar fazendo conta? Então, o char é o seguinte, ele pega e grava. Ele não tem que ficar vendo quanto que vai gastar para economizar. O varchar faz essa mágica. Então... Por isso que em alguns
programa, se você vai cadastrar alguém e não cabe o nome dela, É. o programador colocou o char de 30, por Isso, exemplo, isso, no nome de 40. isso. Por exemplo, vou dar dois casos, baseado no que você falou. O X, o antigo Twitter, era 140, não era? Antigamente? 140 caracteres. Hã? 50. 140 caracteres. 150? 140. 140. Então, por quê? Porque quando criaram, fizeram desse jeito. Vocês lembram uma música do... Ai, gente, eu vou ter que olhar aqui. Peraí que eu vou colar. O primeiro vídeo a bater 1 bilhão de views no YouTube. É o vídeo aí. É a música lá do... Só pra pesquisar. Gang Style, como é que é? Ah, não. Ah, o Google teve que corrigir o YouTube, porque eles nunca imaginaram... Bom, quando o YouTube foi criado, eles não chegaram a imaginar que um vídeo poderia bater 1 bilhão de visualizações. Então, quando especificaram o campo do banco de dados que armazena as visualizações, especificaram um tamanho que ia até um determinado número. E, de repente, um cara lá com uma musiquinha desgramada que não saía da cabeça da gente... Isso, essa mesmo. Aí, esse vídeo, de repente, alterou, o Google teve que mexer no projeto de banco de dados para corrigir, para que os vídeos pudessem ter mais de 1 bilhão. Né? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está especificando a capacidade de cada campo que vai receber os dados. Depois você vê um dado que é maior do que aquilo que você especificou, não cabe, simplesmente não tem jeito. Mas aí, se você vai e usa, ficou cortado. Fica cortado. Pra você Trunca. vai alterar, Não, porque quando vai armazenar no banco de dados, perde. Porque o banco de dados trunca. Perdeu, você não tem aquela informação. Como é que faz? Você volta no software de banco de dados, pega aquilo que você especificou como tiny int e muda para small int. Você aumenta a capacidade daquele campo. Só que, dependendo dos algoritmos que fazem o uso daquele banco de dados, você precisa rever código de algoritmo também. Que às vezes lá no algoritmo você criou uma variável, entendeu? Porque o banco de dados, quando a gente especifica esses metadados aqui, eles serão, é uma especificação que depois vai bater, vai casar com algoritmos que serão construídos. Então, quando a gente fala assim, é só ir lá no banco de dados e aumentar a capacidade, companheiro, pode ter milhões de linhas de código de algoritmo para ser mexido. Ok? E milhões de linhas de código significa muitos profissionais para rever isso, ou seja, fica caro, não é barato, tá? Tá. Então, aí não tem usa um ou outro. Cada caso é um caso. E eu vou dar um exemplo simples para vocês. Se eu precisasse guardar, por exemplo, placa de carro, o que eu uso? Hã? Por que varchar? pode deixar, porque você sabe a quantidade. Se eu vou guardar a placa do carro, é sempre 7. Então eu vou usar o char. Por quê? Porque essa mágica para mim não faz sentido. Porque a mágica do varchar custa processador. Ok? O varchar economiza espaço em disco, mas ele gasta mais processador. O char economiza processador, mas gasta mais disco. Entendeu? Então, tem vantagens e desvantagens nos dois. Então, cabe a você, que é o projetista, a analisar os metadados e, na hora de escolher aqui no projeto, escolher o melhor. Então, aqui, ó, por que no nome da pessoa eu coloquei logo varchar 250? Porque se tiver um nome muito grande, eu consigo armazenar, mas, efetivamente, na hora de gravar no disco do computador, vai gastar só o que preencheu mais um. Esse mais um é um que ele usa, um byte a mais que ele usa de controle para fazer essa mágica. Ok? Bom, aí vamos lá, então. Continuando. Aqui e o software, né? Então, a tabela de pessoas, falta agora só o sexo. O sexo. E agora? O sexo, qual que eu vou usar? Char de 1. Char de tamanho 1. Certo? A gente sabe que é sempre um caractere. A gente colocou ali no nosso projeto F e M, né? Então, beleza. Então, olha lá, agora eu já tenho a tabela de pessoas prontinha. Ok?
Vou criar agora a tabela de parentescos, já que vocês já entenderam, eu posso fazer ela mais rápido. Dei um duplo clique. Esse projeto que a gente está fazendo nesse software MySQL Workbench é só metadados. Então, aqui agora nós estamos criando a tabela de parentescos. Então, vamos lá de novo. Vai ter um código. Aqui vai ter o nome. E aí eu pergunto para vocês, o ID dos parentescos, qual que é o que vocês sugerem que eu use? O ID é um número, né? É um código. Deixa eu voltar lá na tabelinha para vocês verem. Tipos numéricos, ó. Oxe Maria. Tipo de campos, tá? Ah, tá. É item 6.2, ó. Página 361. Nesse arquivo aqui, né? Ó, eu tenho esse tiny-int. Se eu colocar sem sinal, ele vai de 0 a 255. Quantos parentescos podem existir? Passa de 250? Vocês concordam comigo que de 0 a 255 parentescos vai resolver para a gente? Então eu posso usar o tiny-int. E aí eu já vou dar uma outra informação para vocês aqui, ó. Então, o ID dos parentescos vai ser tiny-int. E aí, esse cara que eu estou marcando aqui, ó, eu estou falando que esse data type, que é um número, ele não terá sinal de positivo e negativo. Tá vendo aqui, ó? O N, tá? Os outros eu explico depois. Então, os parentescos é só isso, né? O varchar de 45 dá para colocar o nome dos parentescos? Padrinho, madrinha, 45 é até muito, né? Uns 30 aqui dá? Tá? Porque vai ficar mais. Beleza. Então, tá pronta aqui a tabela de parentescos. Agora que vem a parte mais divertida da brincadeira. Entre pessoas e parentescos, nós já chegamos à conclusão que a relação que existe é de muitos para muitos. Uma pessoa pode ter muitos parentes, e de um parente podem ter muitas pessoas, de um parentesco. Primos, quantos primos tem? Muitos. Você, quantos parentescos você tem? Muitos. Então a gente já entendeu que entre pessoas e parentescos existe uma relação de muitos para muitos, que é o que a gente criou essa tabela aqui chamada parentescos, correto? Só que nesse software, quando eu uso esse relacionamento aqui de muitos para muitos, só que eu clico aqui, clico numa tabela e clico na outra, ele faz a mágica para mim. Ele já faz isso aqui para mim. Aí eu vou fazer o quê? Só vou alterar. Eu dou o duplo clique, e aí eu vou chamar essa tabela aqui de parentescos. Ela vai ter a pessoa 1, o parentesco. Só que aí falta quem? A pessoa 2, certo? Aí a pessoa 2, eu vou fazer um relacionamento aqui, ó. Um clique aqui, um clique numa tabela, outro clique na outra tabela. Vou fazer de novo para vocês verem. Eu clico no botão, clico na tabela parentescos, depois clico na tabela pessoas. Quando eu fiz isso, vou repetir. Eu clico na seta de 1 para muitos, clico no parentescos e clico em pessoas. Vocês perceberam que além de criar a seta, ele criou a coluna pessoas aqui, ó. Pessoas underline D. Por que que ele fez isso? Porque eu tenho aqui a ligação pessoa 2. Então, olha só. Aqui, ó. Pessoa 1 não está ligada com ID? Lá de pessoas? Se você olhar, gente, ó. Olha aqui na tabela parentescos. Pessoa 1, de código 5, não é Maria Vitória Duarte?
Por que que eu sei disso? Porque esse 5 aqui, ó, ele na realidade, ele está me levando nesse 5 aqui, ó. Não é uma ligação? Então, nos metadados, eu consigo ver essa ligação na prática, ó. Tá vendo? O código de pessoa 2 está ligado lá no ID da pessoa, não tá? Na tabela parentescos, a coluna pessoa 1 também não está ligada na coluna ID lá de pessoas? Então é isso. Aqui agora, ó. A coluna parentesco, essa coluna aqui, ó. Parentesco, ela não... O que tem nela não é o que está aqui? Não é isso? Então, olha aqui. No software ele mostra exatamente essa ligação para a gente. Percebam que nessa ligação é porque o meu software aqui está configurado diferente, tá? Ele mostra uma linha pontilhada e de um lado tem o número 1, do outro lado tem o sinal de infinito. O que significa isso? Que um carinha de um lado pode estar ligado a infinitos do outro. É isso que aconteceu, gente. Essa Maria Vitória Eduardo aqui, ó, Maria Vitória Duarte, deixa eu pegar um outro exemplo aqui, ó. Espera aí. Só um segundinho. Ó, se eu pegar, por exemplo, olha aqui, ó. Quem é a pessoa 3? Diogo Dias. Diogo Dias, ele é um de cá. Ele não está ligado com vários de lá? Não tem 2? Olha lá, ó. Ele não aparece 2 vezes? Então, é por isso que tem. Mas de cá, o Diogo Dias é sempre um só. Correto? Esse Diogo Dias aqui, ó, ele é único. Nunca existirá outro Diogo Dias dentro da tabela pessoas. Se tiver um outro Diogo Dias aqui dentro de pessoas, é uma outra pessoa que tem nome igual. E vai ter um ID diferente. Vai ter um CPF diferente. Ok? Então, ó, quando eu vejo isso aqui nos metadados, que é o meu projeto, ó, eu vejo exatamente essa relação. Ok? Então, esse aqui é o projetinho que a gente fez. Ó, para essa atividade que a gente corrigiu hoje. Ok? Dúvidas? Vocês gostaram do programinha? Que legal, porque a partir de agora, todas as atividades vocês vão fazer o projeto junto. E aí vocês vão mandar no e-mail, além de mandar a sua proposta, você pode mandar imagens, pode mandar PNG, JPG, tá? Além de mandar, a partir da atividade, sim, além de mandar a sua proposta com os metadados e dados, qual que é a vantagem desse rascunho que a gente faz para esses metadados? Porque quando você faz isso aqui com os rascunhos, eu consigo olhar para os dados e consigo ver se aquela proposta de metadados está legal, ou se ela pode ser melhorada. A partir do momento que eu tenho dados fictícios para analisar aquilo que você está rascunhando. Então, essa planilhinha que a gente faz aqui, ó, é só um processo de aprendizagem, porque quando eu olho para isso aqui, ó, quando eu olho para isso aqui, eu já consigo enxergar tudo aquilo que está lá na planilha. Quando eu olho aqui, eu consigo raciocinar e enxergar tudo que vocês, por enquanto, só conseguem aqui, ó. Mas, até o final do semestre, de tanto ficar fazendo isso aqui, eu espero que vocês consigam desenvolver essa habilidade e de olhar para cá e conseguir entender que um parentesco, como, por exemplo, avô, vai estar relacionado, envolvendo várias pessoas. O João e o Antônio são avô, um é avô do outro. Então, assim, como aqui você só tem metadados, vocês ainda não têm a habilidade de olhar para esses metadados e conseguir abstrair e enxergar uma situação desse tipo. Por isso que a gente ainda vai fazer
muitas outras atividades nesse formato aqui. Você faz esse rascunho na planilha, terminou esse rascunho, você manda essa imagem por e-mail como atividade, só que a partir de agora também você vai mandar essa imagem aqui também. Essa imagem você pode fazer um print e salvar como PNG, ou você pode usar a opção de exportar. Ele exporta para PNG a imagem. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, daqui 5 minutos eu vou disponibilizar a atividade 5, que é a próxima atividade, e aí vocês já sabem que, além de fazer a planilha, vocês também terão que fazer o projeto usando o MySQL Workbench e mandar também a imagem desse projeto desenhado bonitinho assim. E a partir de agora você sabe também que você deve fazer a melhor escolha para o data type que você especifica para cada tabela. Perfeito? Não vou nem salvar isso aqui. Don't save. Esse software aqui no laboratório tem. Quem faz as atividades aqui no laboratório já tem o software instalado. Quem fizer em casa vai ter que baixar para fazer em casa. A versão comunitária lá, que é gratuita. Essa aqui, ó, quer ver? mysql.com, downloads. Ai, gente, onde está, viu? Aqui, ó. Edição MySQL da comunidade. Aí aqui você vai achar o MySQL Workbench. E aqui está a versão para Windows, para Linux. Vocês querem que eu mande esse link lá no grupo veterano já? Veteranos não, né? Preguiçosos. Não é no veteranos, não, é nos novatos. 26, né? Ô, Tá, depois eu mando lá, tá? Fechamos. Então, deixa eu parar a gravação aqui e encerramos por hoje. Vai acabar dentro de 5, 4, 3, 2. Se eu só conseguir parar a gravação, stop, para.